Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Mara Luque e este é o Ajuste de Contas, pela primeira vez gravado dos estúdios do My News em São Paulo. A gente sempre grava no YouTube Space no Rio, mas agora estamos gravando em São Paulo, nos estúdios do My News. Este programa é para você que está me detonando nas redes, perguntando em que país eu vivo, em que bolha eu vivo que eu estou vendo retomada da economia. Olha, na verdade, são os números que estão aparecendo nos últimos meses, risco país lá embaixo, investimentos estrangeiros chegando, a UNCTAD deu esses números. A gente já mostrou isso no Segunda Chamada, a gente já mostrou isso aqui no Ajuste de Contas. Agora, esta semana saíram mais números da economia que mostram que os desafios ainda são grandes, né? Balança comercial no vermelho, produção industrial não veio como se esperava, quedas nos investimentos, os desafios ainda são grandes. Então, para você que está olhando os riscos e oportunidades da economia, fica aqui com a gente. Para falar e debater esses temas, estão aqui comigo o jornalista Vinícius Torres Freire, da Folha de São Paulo, jornalista multitarefa, ele cozinha, ele sabe tudo sobre livros e muito mais, e economia. Cuida de cachorro, de criança. De criança. Está sempre em Brasília, um cara muito bem informado. E o Sérgio Vale, que é economista, você já conhece, ele é economista da MB Associados. E olha, segundo ele, boa parte dos problemas podem ser resolvidos pela sétima arte. É isso? Eu gosto bastante de filmes e, de fato, eu acho que nesse mundo polarizado que a gente está nos últimos anos, você ter filmes que trazem certa humanidade, certa conexão emocional, ajudaria muito a baixar a temperatura desse clima que a gente está passando. Você sabe que isso é verdade? Eu acho que os argentinos fizeram muito bem isso, retratando a crise argentina. Não essa, mas a anterior. Todas, né? Você tem vários filmes, produção argentina, que mostram bem a vida das pessoas enfrentando a crise, né? Bem, vamos lá, vamos começar. Balança comercial brasileira, ela registrou um déficit de 1,74 bilhão em janeiro, dados do Ministério da Economia. Esse é o primeiro déficit em 5 anos. Quais são os desafios? Quer dizer, por que isso, né? Isso já reflete a temperatura do mercado externo, enfim? Janeiro foi muito atípico, Mara. Assim, os números foram ruins de um grau que a gente não via há muito tempo na balança comercial, e dos dois lados. Tanto da exportação quanto da importação a gente teve algumas surpresas, né? Do lado da exportação a gente teve a parte de soja, que em geral a gente começa a ter um pouco mais de exportação nesse início de ano, atrasou um pouco o escoamento e você teve um pouco de queda nessa exportação. O coronavírus ainda não está entrando no radar da balança comercial das exportações, não é um caso efetivo neste momento ainda, né? E do lado da importação a gente teve duas plataformas de petróleo que entraram, 2 bilhões de dólares cada uma, e fizeram esse conjunto de informações que o déficit aparecesse. Para frente, que eu acho que é o mais importante a partir de agora, a gente precisa ver se o coronavírus vai ter algum impacto de fato na economia brasileira. Pelo andar da carruagem, esse vírus, toda doença que está surgindo agora, vai ter um ciclo curto. Não vai ficar com a gente ao longo do ano inteiro, a não ser, claro, como sempre, se surgir alguma mutação no meio do caminho. Mas se for como está agora, em 2 meses você chega no pico, começa a melhorar, o efeito fica concentrado no primeiro trimestre na economia, a partir do segundo trimestre começaria a ter uma certa melhora. Então, assim, eu não vejo esses números piorarem tanto olhando para frente. Vinícius, agora, na tua coluna você fala então, do resfriado que... O que eu achei ruim, principalmente exportação, é que o ritmo o decréscimo da exportação está ganhando velocidade desde a metade do ano passado. Então, se você compara, sei lá, trimestre contra trimestre do ano anterior, já está caindo 14%. E isso começou em junho, a exportação parou de crescer anualmente em junho do ano passado e está decrescendo desde então. E sem vírus, sem nada e sem piora significativa da Argentina. Então tem alguma outra coisa. Tem preço de soja, tem preço de petróleo ruim. Tem o mundo crescendo menos. O mundo crescendo menos, mas assim, o principal não é a balança. O problema é que a gente está exportando menos e cada vez menos desde junho do ano passado, que eu não sei muito bem por quê. O ano passado foi ruim de comércio, né, internacional, cresceu pouco. Agora, por que a exportação brasileira está piorando mais? Esse é um
Não sei se é preço de soja, se é preço de petróleo. É preço de commodities em geral que caíram ano passado. Porque ainda não vi o detalhe, não vi por reduziu dentro. o preço e reduziu quantidade também, também. soja e Isso. petróleo. Mas aqui o crescimento mundial tem um fator importante. Você pega os fatores que explicam exportação, dois relevantes sempre são crescimento mundial e câmbio. Câmbio ano passado teve bem. O câmbio chegou a 4,30 num determinado momento no segundo semestre. Era para esse câmbio muito forte que a gente chegou já começar a ter um efeito Deixar maior a de gente mais exportação agora. competitiva, E né? na verdade não está tendo. A gente está tendo queda de exportação. Então assim, o crescimento mundial mais fraco está ajudando a explicar Quer dizer, bastante. isso coloca, você pontuou bem isso na sua coluna, achei bem interessante, porque isso coloca um peso maior para a retomada da economia no desempenho doméstico e atração de investimento, o que faz com que a agenda de reformas tenha um peso. O governo tem que ter um trato melhor. Quer dizer, a gente, ano passado, viveu em função da mãe das reformas, que era a reforma da Previdência, mas isso é ano passado. Agora a gente tem toda uma agenda nova e ela vai ser importante para essa retomada interna. Pelo menos é uma condição necessária. O que vai ser daí em diante, eu não sei, mas agora a gente tem que tomar ainda mais cuidado. A gente está numa situação muito frágil. Qualquer peteleco balança a economia brasileira. E a gente tem tido petelecos fortes ano a ano desde 2013. Alguma crise política, alguma perturbação lá fora. O ano passado a gente não teve um choque grande, né? Teve o comércio mundial, mas assim, choque político interno, um choque maior interno, a gente não teve. Mas teve o começo do governo, ninguém sabia para onde ele ia, a gente não sabia se ia ter reforma da Previdência até junho, não tinha muita certeza. A gente não teve um choque, mas a gente tem visto que qualquer choquezinho a gente desanda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem o coronavírus pela frente, que pode não ser nada, pode ser pouca coisa, mas vai gerar uns 2 meses de incerteza aí no mundo, né? Na verdade, se olhar para trás, desde 2018, a China está passando pelo peste suína africana também, que está dizimando os porcos na economia chinesa. Então você olha Que o puxou sistema... o preço da carne no Brasil. Exatamente, no final do ano passado. Se você vê o sistema de produção agrícola e de pecuária da China, o que esses sinais estão trazendo para a gente? Eles precisam melhorar muito a sua qualidade de produção. Isso significa que muitas das produções hoje que são artesanais, que são pequenas produções, pequenas famílias, precisa ser mais industrializado, digamos assim. A hora que isso acontece, você vai precisar de mais soja, você vai precisar de mais milho, você vai precisar de mais proteína animal. E aí a gente consegue virar mais exportador. E tem a ajuda dos Estados Unidos, que virou um parceiro comercial totalmente não confiável para os chineses. E para a China isso é extremamente importante. Então assim, a gente está com a faca e o queijo na mão aqui para conseguir entrar ainda mais o agronegócio dentro da economia chinesa. A gente vai chamar o VT do nosso correspondente, nosso colunista em Washington, Otaviano Canuto, que ele tem mais informações sobre isso. O coronavírus deve reduzir o crescimento econômico chinês para um patamar abaixo de 5% esse ano, ao contrário das projeções do começo do ano, que apontavam para a permanência do crescimento perto de 6%. O impacto total do coronavírus vai depender, evidentemente, do tempo que ainda falta para se atingir o pico no processo de contaminação e o relaxamento da quarentena que está submetida a parte da população chinesa nas áreas afetadas, tendo que ficar em casa. O coronavírus representa tanto um choque de demanda quanto um choque de oferta. Um choque de demanda por conta do seu impacto no turismo, nas vendas no varejo, e também um choque de oferta por conta da paralisia de processos de produção. Depois da queda nas bolsas chinesas na segunda-feira, a resposta preparatória pelo Banco Central Chinês de injeção de liquidez acabou permitindo uma retomada dos preços de ações na terça-feira. Do lado de fora, ou seja, o impacto disso que está ocorrendo na China sobre a economia global, tem também vários canais de transmissão. Não apenas o próprio turismo chinês, que ficou tão importante para algumas partes do mundo, mas também choque de oferta. Hoje mesmo, a Hyundai, na Coreia do Sul, teve que parar sua planta por conta da carência de insumos, de componentes provenientes da China. Houve até quem, em determinado momento, se referisse ao coronavírus como um possível cisne negro. Cisne negro é um conceito muito conhecido em finanças, que se refere a eventos raros e inesperados
e com grande impacto e que só são perfeitamente compreendidos depois que acontecem, como aquilo que ocorreu, por exemplo, na crise financeira global. Pois bem, é evidente que o coronavírus foi um choque. Agora, conforme se viu na evolução do mercado acionário norte-americano desde a semana passada, nada que se assemelhe a algum tipo de cisne negro. Na dúvida, porém, os mercados estão antecipando o retorno de quedas de taxas de juros pelo Federal Reserve Bank. É um choque, afeta a economia mundial de forma significativa, um dos principais países do mundo está sendo afetado intensamente. Agora, cisne negro me dá às vezes a ideia de uma coisa que é um colapso muito maior, muito mais intenso, que gera repercussões em um prazo talvez um pouco mais longo. E um evento muito extraordinário. Muito extraordinário. E isso é uma coisa que tem acontecido recorrentemente, na verdade. Não é uma doença totalmente nova, digamos assim. Mas eu concordo com você. Eu também acho que tem um pouco de exagero nas previsões, de algumas previsões que estão vindo. Bem, reduzir o desemprego é um dos principais, eu acho que é o maior desafio do governo agora em 2020, da economia brasileira. A gente está lutando com essas taxas tão altas de desemprego. Um setor importante para aumentar o emprego, para aumentar a atividade econômica, é a construção civil, que sofreu durante os anos de recessão, enfim, e luta para a retomada. A gente tem uma entrevista que a Miriam Clark fez, que faz uma análise sobre esse setor. Oi, Mara. Oi, pessoal aí do estúdio. O Brasil fechou o ano de 2019 com 11,9 milhões de desempregados, segundo o IBGE. E o setor da construção civil foi um dos mais afetados. Eu vim aqui no Sindicato da Habitação para perguntar para o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, afinal, o que eles estão fazendo para reverter esse cenário? Um melhor ambiente de negócios, uma melhor qualificação e também o governo trabalhar de mãos dadas como setor, como nós temos feito, para avançar em várias frentes, como por exemplo, diretrizes para códigos de construção, melhoria das condições de alvará de construção, melhoria do treinamento para aqueles trabalhadores que hoje precisam se qualificar para novas tecnologias, para um novo momento e também mais competição. Dentro do setor da construção nós temos dois grandes gargalos. Primeiro, os encargos trabalhistas que ainda são muito altos, nós pretendemos reduzir na reforma tributária. E o segundo maior gargalo é a complexidade de todos os alvarás, licenciamentos, que são caracterizados por terem legislações locais, e é um dos piores do mundo, piores do que a África subsaariana. Estamos trabalhando com muitas prefeituras, governos estaduais, para avançar nessa dimensão que deve destravar bilhões de investimentos e milhares de empregos em todo o país. O presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, está otimista, mas preocupado com programas como Minha Casa Minha Vida. O setor da construção ele está muito otimista. Uma preocupação é no ambiente do Minha Casa Minha Vida, que é a habitação de interesse social, onde você tem 90% do déficit habitacional brasileiro, onde está um grande mercado e que, na verdade, não está sofrendo o mesmo processo de evolução que é, por exemplo, habitação para a classe média. Isso nós temos muitas inovações e esse mercado realmente vai ser um mercado enorme daqui para frente. O emprego via investimento é que deve ser o foco. É aquele emprego que ele é gerado e ele continua gerando empregos na sequência. Por exemplo, quando eu entrego a chave de um apartamento, aquele apartamento, provavelmente os compradores vão comprar uma geladeira, um sofá, uma cortina, terão pessoas para fazer a manutenção. Reformas, taxa Selic baixa, movimentos para desburocratização. Por outro lado, uma falta de atenção para programas habitacionais de interesse social, como o Minha Casa Minha Vida. Será que esse cenário vai trazer investimentos? Vocês aí do estúdio, o que acham? Eu sou Miriam Clark para o My News. Eu achei interessante isso que ele fala, da importância do Minha Casa Minha Vida para a retomada da atividade. A redução do investimento do governo Minha Casa Minha Vida foi responsável por um pedação da queda do investimento. Chegou a ter 20 bilhões por ano, acho que era um exagero lá em 2014, e agora vai cair para 3. E para cada real
que o governo punha no Minha Casa Minha Vida, entrava mais ou menos 1,5, se tem estudo da FGV, entrava 1,5 de dinheiro privado. Quer dizer, é um pedaço enorme de investimento, uns 40 bilhões que foram por espaço. Agora o governo não tem como botar dinheiro nisso agora. Há uma sinalização do que a gente tem ouvido de que eles querem voltar com Minha Casa Minha Vida, travestido com outro nome, pegar uma faixa um pouco diferente da faixa que era usada anteriormente para tentar reestimular o segmento. Mas falta dinheiro. E não tem como você criar formas, assim, tipo engenharias financeiras que você pudesse atrair investimento? Porque quando você traz essas famílias, que você dá um registro de casa, de posse, você está tirando a economia subterrânea e trazendo, está emergindo uma... Não é só a casa, o registro de propriedade dá uma série de coisas para essa família. O Bolsa Família, por exemplo, ele tem um impacto nas contas públicas pequeno, principalmente se você compara com o que ele gera de retorno. Quer dizer, essa preocupação social, o governo não deveria estar assim, mergulhado nisso, que isso não poderia ser uma alavanca para a retomada importante? Você deu esses números do Então, Minha Casa Minha Vida, o problema é o exemplo. seguinte, por que ele tinha impacto e por que ele funcionava? Porque era subsídio na veia. Isso. Então não tem como botar o setor privado sozinho nisso. Tem que ter a contrapartida do subsídio, um subsídio grande, da ordem de 2 dezenas de bilhões de reais, 20 bilhões. Então, de onde vai sair isso? E ano passado ele ficou um tempo sem pagar, enfim, e deu um problema sério, enfim, em algumas empresas que estavam nisso, né? Sim, que estavam com, que já tinha entregue, deu um problema de caixa. Agora o problema macro mesmo é que como é que você vai tirar? Minha Casa Minha Vida está com 4 bilhões por ano, mais ou menos. De onde vai tirar outros bilhões para colocar? Você tem que cortar algum outro gasto para conseguir encaixar o subsídio do Minha Casa Minha Vida. A questão é que os valores são muito grandes. É difícil imaginar como é que você vai cortar alguma coisa para conseguir encaixar esse subsídio. Essa é a reforma dificuldade. administrativa poderia gerar recursos para isso? Reforma administrativa, Mara, me parece que vai ser mais para quem vai entrar, para novas pessoas que vão entrar no quem governo. já tá no serviço. Quem já está, acho que vai ser difícil, especialmente depois da reforma da Previdência no passado, você mexer de novo no funcionalismo público, numa eleição municipal esse ano, daqui 2 anos tem eleição presidencial, não me parece que o presidente quer mexer nesse vespeiro. O que é mais provável, quer dizer, menos improvável, é passar a PEC emergencial, que vai acabar mexendo no salário. Dos fundos e a do gatilho, né? Que vai acabar mexendo se passar com o salário do servidor. Essa situação fiscal que a gente chegou, ela é muito... ela mostra o quanto que isso no longo prazo realmente empurra a gente para precipícios, né? Deixa você atado. Ao mesmo tempo, a gente criou algumas coisas nos últimos anos, quando a gente olha para frente, especialmente a regra do teto, a reforma da Previdência no passado, que dá um certo alento. A grande dificuldade hoje que a gente tem, eu acho que na estrutura de gastos, a PEC emergencial vai ajudar um pouco mais. Eu sou um pouco contra a regra do teto como ela está hoje, eu acho que ela precisava ser um pouco mais flexível, ela é rígida demais, eu acho que ainda não consegue durar os 10 anos que o governo está querendo, mas enfim, isso é outra discussão. Mas o problema grande que a gente tem hoje é voltar a crescer para você ter um pouco mais de arrecadação, o déficit começar a cair de forma mais intensa. É isso que está demorando para acontecer. A injeção acho que vai vir menos com recursos fiscais e essa questão de você ter uma taxa de juros menor. Quer dizer, Minha Casa Minha Vida, a população mais pobre vai talvez ser mais penalizada, digamos assim, nesse processo. E quem consegue fazer um financiamento na Caixa ou qualquer outro lugar pela taxa de juros mais baixa que a gente tem agora, vai conseguir se dar bem. Que foi o que ele falou no VT, né? Quer dizer, a classe média tende a vai se beneficiar mais, momento. né? O setor nessa área tinha tem demanda essa beneficiação. reprimida, gente que estava com dinheiro para comprar e não estava comprando porque estava com muito medo. Aliás, todo mundo está com muito medo ainda. Então tinha gente que estava livre na boca para comprar e tem agora juro realmente baixo. Quer dizer, esse é um vetor que a gente tem que ficar olhando ali com muito cuidado, porque a retomada forte vem daí. Quando a gente pensa em investimento, não é mais investimento público, não cabe mais, a gente como. não vai ter mais isso nos vários anos aí pela frente. É investimento privado e é como o Vinícius disse, é concessão. Porque o bom desempenho do ministro Tarcísio, que é uma unanimidade na esquerda, na direita, no centro, enfim, vem porque ele tocou projetos que ele já tinha herdado do governo Temer, né? E ele teve, enfim, foi sensato de continuar e não interromper esses projetos e concluiu. Enfim. Então, como você está falando, vai demorar para ter canteiro de obra dessas concessões. Não vai ser, certamente não vai ser 2020, tem uma outra coisinha,
Principalmente nessas áreas mais tradicionais, as coisas rodam com mais na rotina. Transmissão de energia, petróleo, essas coisas e tal. Agora, obra, estrada, essas coisas. 2021, se tudo der certo. Isso. Começa em 2021, pega tranco, talvez 2022. Quer dizer, os desafios para 2020 são grandes, não são pequenos, e passam muito pelo Congresso. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação. Como é que você vê, depois desse desse primeiro ano de governo Bolsonaro, enfim, o presidente aprendeu a lidar com o Congresso, ou o Congresso aprendeu a lidar com o presidente? Como é que vai ser essa agenda de reformas no Congresso? Articulação política. Acho que um dos principais problemas é que a gente não sabe nunca o que vai ser no mês que vem ou na semana que vem. Agora, se montou uma estrutura mais ou menos precária que provavelmente dura pelo menos até o final desse ano, que é o Rodrigo Maia organizando um pouco o jogo, conversando com o Paulo Guedes, pegando uma parte dos projetos e tocando a maneira do Congresso. Aparentemente, isso, se não tiver catástrofe nova, um desastre novo, uma briga nova que tem origem no governo, essa coisa dura até o final do ano, porque o Rodrigo Maia é o último ano dele à frente do Congresso, ele vai querer coroar a presidência dele com um projeto de reformas, vai sair bem no lance. Depois disso eu não sei. Então acho que essa estrutura dura, a não ser que o governo crie uma crise nova do nada. Mas agora ele é capaz de criar crise. Ele criou crisezinhas pequenas em janeiro. São coisas pequenas, mas são várias, né? Com vários ministérios, inclusive com um dos ministros mais importantes dele em termos de prestígio, que é o Moro. Quer dizer, se ele é capaz de se arriscar a brigar com uma pessoa popular, com um Moro, o que mais ele pode fazer? Não deu em nada, mas foi tudo espuma. Ficou um gosto amargo e fica aquela impressão. Vai aprontar? A Juliana trouxe um comentário para a gente de Brasília. Pois é, pessoal. No Executivo, segue aí a situação do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, um ministro cada vez mais decorativo. Ele continua no ministério, mas muito mais de olho nas eleições, lá na frente, quando ele pretende se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul, do que de olho nas suas funções propriamente ditas. A principal atribuição da Casa Civil hoje seria uma estrutura que foi criada justamente para facilitar a entrada do Brasil na OCDE. Mas essa atividade, no final das contas, vai acabar sendo muito mais tocada pelo Ministério da Economia do que por Onyx. O Congresso retoma suas atividades, mas já mostrando aí que vai ter alguma dificuldade para fazer a reforma tributária andar. Ontem, os líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, já começaram a demonstrar algumas insatisfações com relação à comissão mista que foi criada justamente para resolver esse impasse da busca de protagonismo entre as duas casas. Os deputados reclamam que são apenas 15 vagas, sendo que há 49 integrantes na comissão que já foi criada na Câmara para tratar desse assunto. Eles reclamam que com 15 vagas não é possível você representar todos os partidos e a proporcionalidade entre eles. Já no Senado, a insatisfação é com relação à forma como esse debate foi conduzido diretamente entre Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, os presidentes das duas casas, sem ouvir aí os líderes do Senado. Como a gente falou, os desafios não são pequenos lá no Congresso, né? Quer dizer, e a articulação política não é o forte do presidente. A articulação não existe, esse é o problema. Vamos falar claro, não existe nenhuma. Quem faz é o Rodrigo Maia. Tem alguma conversa com o general Ramos, do Planalto, e agora com o Jorge Oliveira, mas que é o secretário-geral da presidência, mas não tem articulação, não tem liderança no Congresso, não tem nenhum partido, eles vão perder até cargos em comissões, não tem um partido, não tem liderança eficaz. Tem no Senado um pouco do pessoal do MDB e do PMDB que faz o serviço, mas não tem articulação nenhuma. Depende do Rodrigo Maia e do apoio que ele tem, porque o Rodrigo Maia também não é um ditador. Se o Congresso não quiser, se as lideranças dos outros partidos não quiserem, ele não pode fazer nada. E a articulação, eu acho que está saindo direto do Ministério da Economia, né? Quer dizer, o ministro Paulo Guedes, ele achou um caminho, enfim, e os parlamentares, eu conversei com alguns parlamentares lá, por exemplo, que conversam com técnicos do Ministério da Economia para entender, enfim, todas as questões que estão passando por ali e diretamente, enfim, o presidente, ele pede, o presidente quando aparece é para tumultuar o cenário. É mais ou menos isso. Agora, o próprio Ministério da Economia não tem esse poder, né? O Marinho, da Previdência, ele era um parlamentar, então ele tinha essa capacidade. Agora,
Os outros projetos todos dependem muito de como o Maia e as suas lideranças do Centrão vão receber. E como eles vão querer encaminhar isso, com que velocidade, com que prioridade, com que formato. É um governo parlamentar, parece uma piada, mas é um governo parlamentar mal ajambrado que está funcionando. Não existe um projeto do governo que seja organizado e que tenha maioria para bancar. Ou mesmo umas lideranças para arrebanhar a maioria. Não tem isso. Nada. O Rodrigo Maia segue sendo o fiador que ele foi ano passado, né? É um fiador de curto prazo. Na verdade, ele tem 6 meses de governo, o segundo semestre tem eleição municipal e ano que vem ele está fora. Né? E a gente precisa saber, a gente vai conseguir achar um Rodrigo Maia com esse perfil técnico, com conhecimento econômico, vai atrás de tentar fazer boas reformas na economia, ou vai ter alguém do que a gente ouve de Brasília também, que vai ter um perfil talvez não tão técnico na parte econômica, que vai colocar uma pauta conservadora para avançar nos últimos 2 anos do Bolsonaro, com mais interlocução no Planalto do que na economia. Essa vai ser uma dificuldade. Talvez a gente vai ter aí 1 ano e meio de governo que funcionou na parte econômica e depois a gente vai passar por algumas dificuldades. Então, aproveitar esse semestre para a PEC emergencial, PEC dos fundos, terminar a lei de saneamento, lei de falências, avançar com algumas pautas importantes agora, porque depois provavelmente vai ser difícil. A lei de saneamento, você tocou num ponto importante, ela também tem um potencial de alavancar investimentos muito grande. Né? Muito nos próximos anos. Saneamento é a área, provavelmente, quando a gente pensa em infraestrutura no Brasil, mais carente de investimentos. Né? E você está criando um marco regulatório para os próximos anos. Talvez a maior dificuldade desse marco regulatório é que ela coloca uma imposição para você, em 15 anos, ter um grau de presença de coleta de esgoto, de saneamento na cidade, especialmente nas cidades pequenas, muito alto. Então fica difícil imaginar que o investimento privado vai chegar, vai fazer investimento nas grandes cidades, que ok, não tem problema, mas nas pequenas, talvez esse marco regulatório vai ter dificuldade de fazer isso acontecer. Ele vai precisar compor também com todo... Como prefeito, sempre no Brasil, vai precisar mudar o marco regulatório em algum momento, mas fica para frente. E tem umas atitudes de governo que poderiam ajudar, coisas que parecem pequenas. Eles têm um monte de pequenas reformas que juntas fariam efeito, mas, por exemplo, 5G. Tem um projeto de fazer com que essa coisa seja acelerada? Não. Tinha um projeto para retardar. E a gente vai ficar não só atrasado, como a gente vai atrasar investimento. Setor de petróleo e gás, falta acertar um monte de parafuso para que tenha investimento. Esse é um setor que pode crescer muito no Brasil, ainda mais com a saída da Petrobras. Mas falta um monte de regular passagem de gás por cana. E por que isso acontece, Vinícius? Por que não vem? Isso aí é um problema gerencial. Alguém precisa ir lá e falar assim, olha, vamos juntar uma comissão, vamos resolver isso em 1 mês, 2 meses, vamos ter projeto, ouvir todo mundo e tocar. Tem coisas que, ou algumas coisas dependem um pouco de regulação no Congresso, outras dependem de regulamentação infralegal, mas precisa fazer. O 5G, se fosse deixar, ele ia para 2021. Agora o pessoal está reagindo, parece que não, mas vai atrasar, vai antecipar um pouco, mas o pessoal está anda devagar, coisas parando. Às vezes dá a impressão que o Ministério da Economia que foi criado foi tão gigante e foi com tanta coisa dentro que parece que dá uma certa ideia de paralisia. A gente viu algumas coisas acontecerem ano passado que espantaram. Por exemplo, a balança comercial, as exportações, aqueles dados do final do ano, né, de outubro e novembro, que vieram muito errados e foram revisados depois. É algo que a gente nunca tinha visto acontecer em exportação especialmente. Então a gente começa a ver algumas dificuldades de gerenciamento da máquina pública em si, que faz com que essas coisas de regulação, por exemplo, passem batido e você não consiga avançar. Agora, se tem um coordenador de governo ou uma coordenação de governo abstrato, um projeto essencial para o Brasil é 5G. Que ministros vão tocar isso? Até quando? A gente não tem um projeto de 5G. Está tendo uma briga da Anatel com empresas do setor e de televisão, e os lobbies vão se chocando e a coisa vai sendo empurrada com a barriga. Ninguém tomou conta dessa tartaruga e ela está fugindo. Exatamente. E você vê outros países, quer dizer, o mundo prestando atenção na questão do 5G, Europa, Reino Unido colocando, enfim, isso no seu centro de atenção e é como você falou. Petróleo e gás. O Paulo Guedes chega e diz, vai ter uma revolução da energia barata. Ele tem essas ideias abstratas, né, e pouca capacidade de implementação. Então, o que precisa para fazer com que o setor de petróleo e gás, ou principalmente gás, tenha investimento privado e rápido? Quais são você vê um projeto fechado dizendo, olha, a gente tem uma meta de fazer isso até tal ponto,
a gente tem uma regulação nova, tem até risco de ter monopólio privado, de entrar oligopólio privado do setor, de sair a Petrobras e entrar oligopólio. Então a gente vê isso bem bagunçado. E são coisas que poderiam acelerar o investimento, porque não é investimento que depende do ciclo exatamente econômico. Investimento de longo prazo. Então isso, para a gente que está com capacidade ociosa de monte, a gente precisa desses investimentos de longo prazo. Essa desorganização que a gente está vendo desde o ano passado talvez poderia ser resolvida com uma coisa que a Austrália criou anos atrás, que é uma comissão de produtividade. Você junta todos os projetos que você tem de várias áreas, do executivo, do Congresso, do setor privado de fora, junta tudo numa comissão, organiza isso, faz uma interlocução entre todas as partes e começa a sair projetos prontos daí. E aí você começa a negociar isso com o executivo, com o Congresso, para conseguir organizar e dar saída, vazão para esses projetos. Essa incapacidade gerencial do governo, ela fica muito clara no Ministério da Educação, né? E principalmente agora com essas... com o episódio do Enem. A gente tem um VT aqui para falar sobre investimento em educação. Nós não estamos investindo em educação o suficiente. Vamos ver. No Brasil, o retorno de quem completa o ensino superior é muito alto em termos de rendimento no mercado de trabalho. Estamos falando de 149% a mais em relação a quem parou apenas no ensino médio. Isso acontece não porque o nosso ensino superior seja uma maravilha em termos de qualidade, mas porque o ensino superior ainda é para poucos. Então, o mercado de trabalho valoriza muito isso, portanto, ter concluído uma universidade no Brasil é uma vantagem enorme do ponto de vista individual. Também isso se reflete em menores taxas de desemprego. Outra maneira mais sofisticada de olhar, tentando olhar um pouco mais para a qualidade, por exemplo, citando um estudo de um economista da Universidade de Chicago, James Heckman, Prêmio Nobel de Economia em 2000. O que ele fez? Ele olhou para como se comportaram ao longo da vida adulta pessoas que foram nos Estados Unidos beneficiadas por um programa de altíssima qualidade na primeira infância, uma fase crucial para o desenvolvimento do ser humano. E ele olhou, essas crianças de 4 e 6 anos na época, década de 60, 70, tiveram acesso a uma pré-escola de qualidade, não só uma pré-escola, mas uma política de intervenção de ajuda aos pais, né, para cuidarem das crianças, e isso se revelou de altíssimo retorno na vida adulta, não só em termos de emprego e renda, mas também diminuição de envolvimento em crime, o que gera um custo para a economia, diminuição de gravidez precoce indesejado, que também gera um custo enorme individual e social, né? Já os efeitos da educação no sistema, na economia como geral, eles são mais difíceis de serem medidos. Recentemente, um economista da Universidade de Stanford, o Eric Hanushek, fez alguns cálculos nesse sentido. Ele comparou os resultados do PISA, aquele exame da OCDE aplicado a mais de 70 países, que mede o aprendizado de ciências, matemática e linguagem de jovens de 15 anos, e comparou os resultados do PISA com o PIB dos países, né? Então ele achou uma altíssima correlação entre resultado no PISA e o PIB, e ele fez alguns cálculos, especificamente para o Brasil. Ele veio há 2 anos no Brasil e fez uma conta indicando que, por exemplo, se a gente conseguisse ter o nível de qualidade que o México tem em termos de medido no PISA, o nosso PIB seria 5,6% maior e os salários seriam, em média, 11% maiores, os salários dos trabalhadores. Claro que essa conta ela não pode ser precisa, e há pesquisadores que fizeram algumas críticas a esse trabalho do Hanushek, justamente por tentar medir duas coisas tão difíceis de serem mensuradas. Em resumo, não há dúvida nenhuma de que uma educação de mais qualidade ela tem efeitos duradouros no longo prazo na economia. A questão da educação me chama muita atenção pelo seguinte, porque o nome do jogo para a economia no mundo é produtividade, é eficiência. E isso pressupõe educação de qualidade, não? É o básico do básico, né? Deveria ser uma questão, assim, em economia, a gente chama isso de capital humano, já está consolidada há muitas décadas, a importância da educação do capital humano para crescimento de longo prazo de qualquer país, né? E o que a gente está vendo no último ano no Brasil, quando a gente olha o Ministério da Educação, como está funcionando, e para mim o Ministério da Educação sempre tinha que ser um coordenador, de você pegar boas práticas de educação espalhadas pelo país e fazer essa coordenação para ela funcionar para o país inteiro. Quando a gente tem um ministério que é tão conflitante, que em vez de conciliar faz tanta divergência, a gente vê esse processo atrasar.
Então, assim, tudo que está avançando em investimento, eventualmente em concessões, as reformas todas que estão acontecendo na parte macro, Banco Central com juros mais baixos, isso é perfeito, isso é ótimo. Mas a sustentabilidade do crescimento, olhar um crescimento forte para os próximos anos, se a gente não atacar de fato a educação com o carinho que deve, esquece, a gente não vai conseguir. Então a gente vai conseguir crescer mediocremente 2%, 3%. A gente não vai conseguir avançar muito mais do que isso. Educação foi o maior desastre até agora do governo Bolsonaro, Vinícius? Deixa eu ver. Vai procurar. Tá ali no pódio. Disputa. Está no pódio com relações exteriores. Eu acho que está ali para ganhar a medalha de ouro, mas está no pódio com ambiente e relações exteriores. Ambiente, bem lembrado, é verdade. Os três. Um dos três ganha ouro, prata ou bronze. Né? Mas os três estão no pódio, com pódio. certeza, né? O que é uma pena, porque são três temas importantíssimos para a economia do país. Questão ambiental, educação. E a educação, apesar do desastre, né, o efeito não vai ser de curto prazo. Né? Exato. Agora, o ambiental é de curto, médio e longo, já está tudo acontecendo agora. Num setor que foi sempre o mais produtivo no Brasil. Então, o governo Bolsonaro está conseguindo afetar o setor que sempre foi o mais ganhador. Até o agribusiness. Eu entrevistei o Delfim Neto ano passado e ele falou assim: o presidente só precisava mostrar um gráfico mostrando como o agribusiness brasileiro cresceu sem aumentar a área, ou seja, a produtividade. Se ele mostrasse esse gráfico, ele já... Mas aqui, quando a gente está falando também de países que são competidores entre si, a palavra, a imagem, o que se fala é extremamente importante. E a hora que o presidente coloca de uma forma tão frontal as questões que ele colocou ano passado, avulgenta o investidor, a gente vê um consumidor hoje muito mais atento ao que consome. Tem uma informação dos consumidores chineses, por exemplo, os jovens de 18 a 35 anos, cerca de 40% deles, eles querem saber de onde vem o produto, se é ambientalmente bom aquele produto ou não que ele está consumindo. Isso na China, imagina na Europa, nos Estados Unidos, tem uma consciência ambiental muito maior. Então, assim, as consequências do que foi feito ano passado, que foram feitas ano passado, é muito grave para os próximos anos. Junto com a questão da educação, a gente está numa situação bem complicada. Bem, eu vou precisar encerrar o programa. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito bom. Ótimo. Obrigado a você. Espero recebê-los aqui mais vezes e, enfim, que esses temas melhorem aí, né? Durante 2020, que a gente... Você não vai receber a gente muito, não, né? Você vai receber a gente ainda em 2020, é isso? Para ver se melhorou? Tá bom. Para ver se a gente fala sobre alguns avanços, né? Fala de outras coisas, então. Tá achando ser meio cético, Vinícius. Eu, na verdade, eu estou desesperado porque a gente cresce. O pessoal diz que a gente bate no governo porque a gente quer ver tudo errado. Gente, parece que eu moro em cima de um poço de ouro. Não, eu tenho conta para pagar, eu sou um empregado e tenho filho para criar. Então, eu quero, pelo amor de Deus, que cresça 2,5 pelo menos. Né? Pelo menos, não, pelo amor de Deus, não façam besteira. Eu tenho filho para criar. É isso. Gente, é verdade. A gente... Não é política. É interesse próprio. A economia crescendo faz bem para todo mundo. Obrigada pela participação de vocês. Encontro vocês na próxima semana. Deixa comentários, manda para os amigos, enfim, pauta a gente para a próxima semana, ok? Até lá.